E aí eu vou falar das perguntas que a Gabriela me mandou, que eu sei que é a dúvida que vocês têm, mas eu achei importante chamar atenção para essas questões da formação e da importância de a gente pensar esses princípios éticos, né, da pesquisa e educação. E a gente pensar como que a gente está levando em consideração essas questões, né? Então, algumas perguntas, depois vocês façam outras, a gente estabelece essa conversa. Então, a pergunta, qual o fluxo de submissão de pesquisas na URGS, na Plataforma Brasil, né? É esse que eu falei. O professor responsável, o professor orientador, submete o projeto à Compesc, né? E com aprovação, o doutorando, ele se torna assistente da pesquisa ali, tá? E com essa aprovação, ele submete à Plataforma Brasil, tá? A Plataforma Brasil vai pedir objetivos, o projeto. Geralmente, assim, o projeto, depois que passou pela qualificação, eu não sei como é que é o processo de vocês no PPGE, geralmente depois quando passa na qualificação, na defesa do projeto. E o que é importante no projeto? Que esteja bem clara, o que eu sugiro para os meus orientandos, né? Que eles façam um resumo do projeto, tem que ficar muito clara a metodologia do trabalho, né? E quais as implicações éticas que essa metodologia vai gerar, né? Então, um trabalho em que a metodologia não está muito clara, porque assim, a nossa função no CEP não é avaliar a metodologia nem a questão teórica, mas se a metodologia não está bem descrita ao ponto que a gente entenda qual é a implicação ética, a gente vai pedir para reformular ou deixar mais claro. Então, o trabalho prevê entrevista, por exemplo, se um trabalho prevê entrevista com professores, o que nós vamos pedir? O roteiro da entrevista, para a gente saber se não vai ter uma pergunta muito constrangedora, por exemplo, ou se alguém vai dizer que quem responder vai ganhar um voucher das lojas americanas, por exemplo. A gente quer saber o roteiro prévio das perguntas, né? Nós vamos querer saber como vai ser feito esse convite para os participantes. Vai ser feito por uma chamada, vou fazer uma chamada na internet, vou mandar um e-mail, vou conversar, enfim, como vai ser, né? Para dar um exemplo, teve uma chamada de uma pesquisa da Odonto que dizia assim, participe da pesquisa tal. Os participantes da pesquisa vão ganhar um tratamento de canal gratuito, sei lá. Isso não pode, porque eu não posso prometer nada em troca da participação, né? Até ele pode vir, né, com benefício do tratamento de canal, mas não pode ser uma troca, né? Então, por exemplo, uma chamada como essa tem que ser revista. É um exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, já quer saber como é o convite. São meus alunos. Ficou muito claro que eles vão participar da pesquisa? Todos aceitaram? Quem não aceitou, o que vai ser feito com ele? Então, a gente vai querer saber sobre isso. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu numa pesquisa que foi avaliada pelo CEP. A pessoa queria... Ano passado, as aulas foram, né, todas virtuais, a grande parte, como está sendo agora, virtuais, e a pessoa queria fazer a pesquisa dele a partir das aulas gravadas no ano passado. Só que, quando as aulas foram gravadas, aqui mesmo, quando a Gabriela começou a gravar, ela perguntou, todo mundo concorda? E a gente tem que perguntar, né? Porque se alguém disser, não, eu não quero. Se eu tivesse dito para a Gabriela, não, Gabriela, eu não quero. A Gabriela ia ter que respeitar a minha vontade, né? Então, nesse exemplo que eu dei, as aulas que foram gravadas no ano passado, os alunos não sabiam que iam fazer parte da pesquisa, estavam participando da aula. Então, o que a gente recomendou? Tu vai ter que fazer, tu não pode usar as aulas do ano passado, porque eles não tinham assinado o termo de consentimento, os pais não tinham assinado,
Então, não dá para fazer isso retroativo. Então, se ele quer fazer daqui por diante, ele primeiro vai avisar, vai ter que ter um termo de assentimento para os menores de idade, escrito na linguagem que a criança e o adolescente entenda, não adianta botar termos técnicos que ninguém vai entender. Os responsáveis têm que assinar e consentir, aí sim eu vou poder usar. E se o Joãozinho disser, o pai do Joãozinho, o Joãozinho disser, eu não quero participar, vai ter que dar um jeito para que nenhuma participação do Joãozinho seja contemplada na pesquisa. Tá? Um exemplo. Querem perguntar agora? Vou continuar respondendo ali, mas vocês podem ir perguntando. Vi que agora múltiplos usuários estão digitando. Ou abro o microfone aqui para ouvir. Bom, aí começa. O que eu preciso passar pelo CEP, né? Deixa eu perguntar do Dante aqui. Se pode submeter um projeto com um período mais longo do que o esperado para uma proposta de tese específica, mesmo sem ter uma ideia muito clara de como evoluirá a pesquisa? Bom, o problema, a característica das nossas pesquisas, diferente de uma pesquisa clínica, aliás, todas as pesquisas, a gente não consegue prever tudo que vai acontecer, né? Mas as nossas pesquisas, muitas vezes, as coisas vão se acontecendo no decorrer, né? Então, tu tem que, ao submeter o projeto, tem que detalhar o mais possível, né? E principalmente as questões das implicações éticas. O que tem acontecido? Um exemplo. Eu vou fazer um trabalho com escolas, né, com instituições. Só que no momento que eu submeti, eu não sei ainda quais todas as escolas. E uma das coisas no documento que a gente pede é uma carta de anuência da escola, porque a escola precisa saber que está sendo realizada uma pesquisa na sua escola, né? Então, o que a gente diz? Tu vais apresentar a carta de anuência que tu tem. Se surgir uma outra escola, tu vais fazer uma emenda ao teu projeto, dizendo que aquela escola está participando e apresentando a carta de anuência assinada da escola. Então, depende, né? Se as coisas mudarem no meio do caminho, tu tem que submeter uma emenda do projeto ao CEP, né? A pergunta da Miriam. Se eu estiver analisando vídeos de professores publicados na internet, eu preciso passar pelo CEP? Em geral, um material que é domínio público, né? Se a pessoa colocou o vídeo, né, tornou público, eu não preciso obter o consentimento. Se ela publicou, por exemplo, as nossas publicações nas redes sociais, né, e a YouTube, por exemplo, é uma rede social, ela é pública, né? Então, se eu estiver analisando, o próprio pessoa colocou em domínio público, né? A não ser que for assim, por exemplo, um grupo restrito do Facebook, né? Que é um grupo fechado e tem algo acontecendo, que já tem pesquisa na área da comunicação que fazem isso, pesquisar as postagens e tal. Bom, aí eu tenho que falar com o administrador do grupo, enfim, se ele concorda e tal, né? Mas se é algo que está em domínio público, no caso dos vídeos, né? Que eu não vou fazer entrevista direta com aquela pessoa, a princípio, né, não teria implicação ética que precisaria do consentimento. Mas se, por exemplo, esses vídeos dos professores, eu vou querer fazer uma entrevista com eles para saber como foi o impacto dos vídeos e tal, aí sim, né? Porque eu vou falar sobre o consentimento daquele participante e tal, né? Aí, Aliane, se os alunos tivessem concordado com a gravação no ano passado, a gravação poderia ser usada para a investigação que analisasse as gravadas, se tivesse um termo de consentimento, né, dos alunos, no caso, menores de idade, a gente chama o TALI, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, que tem que ser escrito na linguagem, isso a 510, por exemplo, ela abre essa possibilidade, né, que o termo ele pode ser redigido de forma que a pessoa entenda. Então, um TALI para crianças pode ser respondido por desenho, pode ser oral, eu posso fazer uma linguagem bem acessível àquela idade. Então, um erro grande que acontece
É que, às vezes, se elabora um termo que, com as linguagens técnicas, só o pesquisador entende, né? Aí o pai não vai entender, a criança não vai entender. Então, se é uma criança de 6 anos, eu tenho que fazer o TALE de modo que ela entenda. Eu posso, inclusive, fazer em forma de desenho, né? Tem muita pesquisa com crianças que contemplam essas questões. Se eu vou fazer uma criança de 12 anos, de forma que ela entenda. Se eu vou fazer para uma criança surda, o termo pode ser em libras. Se eu vou pesquisar com analfabetos, eu posso obter o conhecimento de forma oral, posso gravar, tem vários modos, né? Então, a gravação, ela pode ser usada se houver esse termo, as pessoas sabem do que né, estão sendo gravadas e isso vai virar uma pesquisa, né? A Patrícia. Após inserir no CEP as alterações do projeto e os novos prazos, posteriormente também deve ser modificada na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, o que nos chega para nós é pela Plataforma Brasil. Então, se tu vai fazer uma alteração, vai chegar para nós. Se tu fez um projeto e teve modificações que uma nova escola vai participar, ou um novo grupo, tu vai fazer uma emenda ao projeto. E a gente vai avaliar aquela emenda. O projeto pode ter várias emendas. Tá? Aí, continuando as perguntas aqui. Quanto tempo, mais ou menos, demora esse processo? A gente tem tentado ser o mais ágil possível. Tá? Nós temos reuniões todas as quintas-feiras, das 8 às 11. Nós avaliamos em média de 20 a 30 projetos. Tá? Os projetos são discutidos no colegiado. E a gente chega, quer dizer, cada projeto tem um relator que vai ler o projeto, emitir um parecer, e esse parecer é colocado em discussão na reunião. Tá? O prazo que a própria resolução nos dá é até um mês que dá a resposta, né? Mas às vezes demora um pouco mais. Por exemplo, agora nós temos reunião amanhã, temos alguns colegas que estão em férias, né? Então, às vezes, aquele processo, um projeto demora um pouco mais, mas a gente está tentando, no máximo, que o máximo demore um mês, às vezes, né? Às vezes até menos, tá? Depende, mas a gente tem tentado agilizar o máximo possível. É uma das questões. Outra pergunta, todas as pesquisas precisam passar pelo CEP? Mesmo as que prevêem apenas observação ou entrevistas, justamente essas precisam passar, né? Todas as pesquisas que envolvam seres humanos, pessoas humanas como nós, que têm uma implicação ética, quer dizer, elas precisam passar pelo CEP. Ah, mas se eu não passei pelo CEP, o que acontece? Né? Nós não vamos correr na porta de ninguém, bater na porta, vocês não mandaram. Né? Aí é uma responsabilidade de vocês e do orientador. Né? Se tiver algum problema, nós não podemos fazer nada. E outra questão assim, importante, nós não avaliamos projetos que já tenham iniciado. Né? Às vezes a gente recebe um projeto que a gente percebe, inclusive já recebemos um projeto de pesquisa, que nós descobrimos que a defesa final já estava marcada. Nós não avaliamos. Então, a gente descobriu, nós não vamos avaliar, o projeto tem que ser retirado. Né? A pessoa já realizou a pesquisa, a gente não vai avaliar nada que já tenha sido feito. Então, e não avaliamos retroativamente. Então, se vocês vão submeter o projeto antes do trabalho de campo começar. Né? A pesquisa pode ter começado, mas antes do trabalho que envolva, então, entrevistas principalmente, observação de sala de aula principalmente, é importante que tenha uma avaliação ética do comitê. O que pode acontecer caso a pesquisa não passe por esse processo? Neste momento, né, aí há uma discussão, inclusive, na CamPG, não sei se algum professor aqui participa da CamPG, há uma discussão na CamPG. O professor Marcos é membro da CamPG, é o nosso membro da Comissão de Pós-Graduação, coordenador de Pós-Graduação em Educação Matemática e também membro da CamPG.
Ele está aqui na reunião? Tá aqui na reunião. Tá, então o Marcos pode dizer. Há uma discussão na CAMPG de tornar obrigatória a apresentação de um parecer de aprovação antes das defesas, no CEP, né? Na verdade, é uma demanda do CEUA, que é o Comitê de Estudos com Uso de Animais, e eles gostariam de estender ao CEP, né? Que seja obrigatória essa apresentação da aprovação ética pelos comitês, né? Nós fomos contrários nesse momento, mas a gente manifestou dessa forma, por entender que não deveria ser obrigatório, tem que ser recomendado, sim, mas diferente da pesquisas com uso de animais, não há uma legislação que obrigue. No caso do uso de animais, há uma legislação que obrigue. No nosso caso, são resoluções que as regulamentam e elas preveem que o CEP recomende, né, que a gente faça esse trabalho pedagógico como nós estamos fazendo, né? Eu não sei como é que está evoluindo essa discussão na CAMPG, de repente o professor Marcos pode nos dizer. Permite? Sim. Então, Luciana, fui eu que te convidei para ir lá no meu programa falar sobre ética. Isso. Então, essa discussão ela já vem de algum tempo ali na CAMPG, e agora, na última reunião de terça-feira, nós lemos um parecer, na verdade, um arrazoado que veio, né, do CEP, que está registrado no SEI, no momento, assim, há um entendimento de que, bom, essa é uma posição do CEP, tem que ser respeitada, exatamente, porque está muito claro, né, o argumento colocado por vocês ali em relação aos limites, né, e a não obrigatoriedade, né, das pesquisas, né, dado que trata-se muito mais da responsabilidade do pesquisador em levar isso, em fazer o registro no CEP, independente do tipo de pesquisa, desde que, bom, que envolva seres humanos, seres vivos, no caso. Então, o entendimento neste momento na Câmara, bom, é isso, está dado, é uma posição do CEP, tem uma outra posição do CEUA, e elas não são conflitantes, né? Pelo menos esse é o entendimento neste momento. Não há um conflito no sentido de ter que imputar ao CEP a obrigatoriedade de estabelecer uma regra que tenha validade para toda e qualquer pesquisa. Pelo menos essa foi a leitura, né, e a interpretação do grupo na última reunião. Porque a gente, nesse momento, a gente quer que os pesquisadores encaminhem os projetos para o CEP, como nós estamos fazendo a conversa aqui, justamente para incentivar que isso aconteça. Esse é o crescimento de uma cultura, né? Essa cultura de uma ética na pesquisa, né? Exato. E por isso que esse papel pedagógico a gente tem exercido e, na medida do possível, a gente quer conversar com os diferentes programas, justamente para que essa cultura seja estabelecida na URGS, né, de uma vez por todas, mas não na forma de obrigação, né, porque aí a gente entende que seria gerar um conflito, né, enfim. Então, assim, o que pode acontecer, quer dizer, isso não quer dizer que daqui a pouco se tem um entendimento que isso seja uma exigência que a universidade vai querer, né? Mas isso o que é importante é que a gente tenha isso bem claro na nossa formação e na formação dos pesquisadores, né? Permite, Luciana? Pode falar. Então, me parece assim que o fato de ter sido estabelecida essa discussão, a CEP, CAMPG, enfim, é que é relevante, porque, inclusive, mobiliza as pessoas para pensarem a respeito de ética em pesquisa. Eu acho que esse é o ponto central. Me parece que a questão de com animais, né, está pacificada. Tem regras muito claras. E mesmo tendo regras muito claras, a gente sabe que existem pesquisas na própria universidade que não passaram pelo comitê de ética. E essa é uma questão séria, né? Testes com animais, por exemplo, não podem deixar de passar pelos comitês, né, necessários. Mas eu acho que foi interessante disparar esta discussão entre os diferentes órgãos da universidade que lidam com essas questões. Não, acho que sim. E também chama atenção para que os programas de pós-graduação façam essa discussão, né, nos seus programas. Né? Não espere. Imagine se nesse momento, né,
simplesmente há uma obrigatoriedade. Tem muitos programas, assim, que realmente a gente tem conversado com professores de várias unidades que ficam muito assustados, assim, quando a gente comenta, né, e essa questão, porque é uma surpresa para muitos, por incrível que pareça, né? Isso não está sendo levado em consideração na graduação, nem na pós-graduação nos diferentes anos, né? O Alberto pergunta ali, no contexto de ensino, é comum investigarmos alternativas metodológicas na busca de um aprendizado mais efetivo. Esse tipo de experimentação é caracterizado como uma pesquisa que deve ser submetida ao comitê de ética? Se ela envolver seres humanos, sim, né? Então, depende de como que vai ser feito. Quer dizer, é difícil eu dizer sem conhecer o projeto, mas, assim, o que envolver a participação de seres humanos, né, que envolva a interação, que envolva a participação, né, tem que passar pelo comitê de ética, tem que ter uma avaliação ética, né? Acho que a questão é essa, né? Como que os participantes são implicados, né? Na pesquisa, nas alternativas metodológicas. Aí depende do tipo de pesquisa, né? É difícil dizer sem conhecer. Ali, quando fala como proceder nos casos em que há menores envolvidos, né? Então, as pesquisas tem muita. Hoje se ampliou a ideia de pesquisa com criança, por exemplo, já tem uma literatura sobre isso, né? Então, entender as crianças. Essa eu acho que é uma mudança de cultura. Vocês viram que eu falei lá no início o quanto que se fizeram pesquisas com comunidades vulneráveis, né? Como deficientes. Então, imagina assim, 4 anos eu ficar fazendo teste de cárie, né, nos dentes de crianças deficientes, só porque elas não. Ou essa intenção da Xuxa dizer assim: vamos fazer teste de medicamentos dos presidiários, tipo assim, eles não, né, estão lá, não servem para nada mesmo, né? Então, é assim, não considerar a dignidade da pessoa humana, né, independente de quem seja e qual a vulnerabilidade que ela tenha, né? Então, a criança, e a literatura sobre infância tem avançado nesse sentido, considera, né, a criança como um protagonista, e ele pode dizer o que ele quer, o que não quer, né? Tem pesquisa, inclusive, com bebês. Bom, se o bebê ele não gosta de alguma coisa, ele vai chorar, ele não vai aceitar, né? Então, tem formas de pensar, eu tenho que adaptar as situações, né? Como que eu vou obter o consentimento? Um dos princípios, ninguém pode ser forçado a participar de uma pesquisa, né? Claro que tem, assim, ó, por exemplo, algumas questões agora envolvendo a Covid, por exemplo, né? Tem pesquisas sendo feitas, e aí são casos especiais, né? Pesquisas sendo feitas com pessoas que estão em tratamento, né? Estão na UTI, estão entubadas. E às vezes tem que ser feita aquela pesquisa naquele momento, né? Mas como obter o consentimento, né? Eu vou falar com a família, como é que eu vou fazer? Então, tem alguns casos muito específicos que dispensa o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Alguns casos específicos, mas aí de qualquer maneira tem que ser avaliado por um comitê de ética. No caso dos menores, a gente chama de TALE, termo de assentimento livre e esclarecido. Então, ele tem que ser adaptado à linguagem que a criança entenda. Então, não adianta fazer um termo, copiar e colar um termo igual a um termo que eu daria para os responsáveis, tem que ser um termo com a linguagem adequada à criança. Se ela tem 3 anos, eu posso fazer desenho, eu posso criar uma historinha. Tem 6 anos, ela já está alfabetizada, eu posso fazer de outro jeito. Com 10, com outro jeito. Eu posso fazer vários talhes, dependendo do meu público. Mas eu tenho que levar em consideração que o participante, independente da vulnerabilidade dele, ele tem o direito ele tem autonomia para dizer se ele quer participar ou não. Na resolução 510 está escrito que pesquisas com bancos de dados, desde que sem identificação, estão desobrigados a passar pelo CEP. Bancos de dados,
por exemplo, bancos de dados públicos, né? Na internet, que tem algumas coisas que estão lá. Pois é, pesquisa plataformas tipo AVA, relatório de navegação. Acho que não, se for uma coisa que realmente não vá, é difícil dizer assim, ó, dizer sem ver como é que é o trabalho, né? Mas assim, para mim é bem claro que assim, se tem dados que são disponibilizados, por exemplo, sei lá, para um órgão público e as coisas estão todas disponíveis pela internet, isso não precisa passar, não tem implicação ética, né? Se esses dados, esse relato de navegação, eu não vou identificar, não tenho nenhuma implicação ética, né? Acredito que não, é difícil dizer. Por exemplo, a gente recebe muitas pesquisas com prontuários de pacientes, né? De clínicas de odonto ou de clínicas médicas, né? E aí, dependendo da situação, eu vou ter que obter o consentimento, né, de cada um, mesmo que o paciente tenha passado, ou não, mas ele passa por uma avaliação ética. São dados anônimos. Pois é, aí eu tenho dúvida, Gabriela, tá? Porque essa questão, assim, ó, o anonimato não quer dizer que estou garantindo ética na pesquisa, então aí teria que avaliar. Assim eu não sei te dizer. Né? São dados anônimos, mas se eles referem às turmas, é que é difícil, não sei como seria, né? Isso teria que ter uma avaliação, né? Uma outra pergunta ali, como proceder nos casos em que há outras instituições envolvidas? Aí depende, assim, ó, vou dar alguns exemplos e vocês podem me dizer outros. Tem que olhar o projeto, isso, Gabriela, tá? Eu vou fazer um projeto envolvendo várias universidades, tá? Então, eu vou fazer entrevista com professores da URGS, da UFPEL e da Universidade de Santa Maria, tá? Então, vou fazer entrevistas com professores ou estudantes das 3 universidades, tá? E eu tenho pesquisadores nas 3 universidades. Como eu vou aplicar um instrumento nas 3 universidades, elas têm que ser avaliadas pelos 3 CEPs. As universidades são copartícipes, tá? Essa é uma questão. Se eu faço a pesquisa na URGS, mas eu tenho um professor que participa de Santa Maria, ou da UFPEL e tal, mas a pesquisa toda vai ser feita aqui, eu não vou envolver estudantes e professores da universidade. Aí tá, é participante da pesquisa, não é copartícipe, não precisa passar pelos CEPs das outras universidades, tá? Outras instituições, escolas, eu quero fazer observação em 2 escolas de Porto Alegre, eu quero fazer observação numa escola de Porto Alegre, uma escola de Guaíba, observação de sala de aula e entrevista com professores. Eu tenho que ter a carta de anuência das instituições assinada, eu tenho que apresentar para o CEP. O diretor, o responsável, tem que encaminhar uma carta de anuência assinada e eu já tenho que submeter isso na plataforma Brasil, né? Aí eu não sei outros exemplos. Uma pesquisa realizada pelo programa é feita em outra instituição onde o doutorando atua como docente. Aí depende da pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho uma orientanda que é da Universidade de Alagoas, Universidade Estadual de Alagoas. A pesquisa dela, cara, ela é doutoranda daqui, a pesquisa dela é em Alagoas, mas não vai envolver a universidade, né? Então, a UNEAL não avaliou o projeto, porque não é copartícipe. Ela vai ser realizada em Alagoas, mas não vai ser copartícipe, né? Agora, se ela fosse fazer com os estudantes da UNEAL, teria que passar pelo CEP de lá também, passar pelo CEP daqui e pelo CEP de lá. E aí podem ter exigências diferentes, né? O CEP de lá vai querer um TCLE, não sei o quê, tal. Teria que passar pelos 2. A pesquisa envolve alunos daquela instituição, então, é esse o caso. A não ser que o CEP de lá disser não, né? Não vai ser necessário. Se o CEP dispensar essa.
Geralmente as universidades pedem. Ou, pelo menos, já aconteceu também assim, vai ser realizada e se apresenta uma carta de anuência da universidade, dizendo assim, não precisa passar pelo CEP daqui, sei lá. Pode acontecer também. Deve iniciar o processo aqui, né? Se a URGS é daqui, se a URGS, Liane, tu é a professora ou a aluna? Desculpa, pode abrir o microfone. Queres falar? Então, assim, bom, se a Liane eu não sei se é professora, se é a professora ou estudante. Se é professora, tem que fazer, submeter o projeto à Compesc, aqui, porque o projeto é originado aqui na universidade, né? E aí, na própria plataforma, vai indicar se a outra instituição é copartícipe. Se é copartícipe, a própria plataforma envia para o CEP, ele é avaliado pelos 2 CEPs, o CEP de lá. Aí tem que ver isso, se... Aí é bom ter uma conversa antes com a outra instituição. É necessário passar pelo CEP de lá, ou uma carta de anuência, aí tem que ver qual vai ser a... A gente recebe muitas pesquisas envolvendo vários hospitais, várias universidades, e aí dá mais trabalho. Tem que passar pelo CEP de cada uma, dependendo de como é o projeto. Mas se o projeto... Ah, desculpa. Tá. Na sua gestão... esse é um projeto bem comum. Então, tu tens que submeter o projeto aqui, na Compesc, e depois a aprovação na Plataforma Brasil. No projeto já tem que estar a carta de anuência da instituição assinada, da outra universidade assinada, né, dizendo que autoriza a desenvolver a pesquisa lá, tá? E aí pode ter, antes de submeter o projeto, dá para ter uma conversa com a universidade, com os responsáveis, se há necessidade de passar pelo CEP de lá, porque às vezes a universidade diz, não precisa passar pelo CEP daqui. Tu submete, assim, ó, para o CEP, o pesquisador responsável sempre é o professor. Inclusive, o professor é responsável pelo orçamento, ele assina o termo de consentimento, ele é o responsável, porque é o profissional que tem vínculo permanente com a instituição, tá? Então, tu, Liane, submete, a doutoranda, ela fica como assistente de pesquisa, tá? Na Plataforma Brasil, tu cadastra a doutoranda e ela vai poder fazer a submissão, vai ter acesso à Plataforma Brasil, mas quem abre o processo é tu como professor. A professora da universidade é responsável. E aí todos os documentos vão aparecer, pesquisadora responsável, professora Liane e tal. O que tem acontecido? Eu tenho submetido meus projetos dos meus alunos, eu estou com vários projetos agora no sistema de pesquisa, porque são dos meus alunos, né? Mas eu sou a pesquisadora responsável por eles. Uma outra pergunta que tinha ali, como proceder nos casos em que, por causa da pandemia, a coleta não puder mais ser feita na instituição originalmente citada no projeto? Aí tem que fazer uma emenda do projeto, se o projeto já foi aprovado, né? Tem que fazer uma emenda. Agora, nós recebemos muitas emendas justamente por causa da pandemia. Teve que mudar a forma de obtenção dos dados, não pode ser presencial, vai ser virtual. Teve que alterar várias questões, prorrogação de prazo, a gente recebeu muito, claro, a pandemia afetou todos os projetos, né? Então, isso depois pode ser modificado na forma de emenda. Mais questões, gente? Tem questões que são específicas de cada projeto, né? Mas eu sei que a dúvida grande é preciso submeter ou não e tal. Bom, pensem as questões éticas, envolve seres humanos, de que modo que envolve, né? Mais questões, gente? Abra o microfone.
Luciano, também não queremos abusar da boa vontade aí. Já estamos para quase 2 horas de duração da atividade, mas está muito interessante. Eu acho que estamos... várias dúvidas estão sendo tiradas, né? Enfim. Eu vou Você, mostrar... Gabriel, no roteiro de perguntas, alguma eventualmente não foi coberta ainda pela professora Luciana? Não. A Luciana, inclusive, tratou de várias dessas perguntas durante a exposição dela, né? Claro. Então, assim, certamente todo mundo tem as suas, como eu tinha, né? Todo mundo tem as suas questões particulares, mas não é também, né? Todo mundo vai sair daqui com uma análise do seu projeto, né? Claro. Tem 1h30. Eu queria fazer mais uma análise de fundo também, aproveitar a presença da Luciana e também aquelas considerações iniciais muito interessantes sobre a questão da ética, aquele exemplo que tu colocasse da eugenia com os nazistas, enfim, também a questão desses experimentos na Suécia, né? Uma preocupação justamente, muito que tu disseste no início, a questão mais do processo formativo da característica ética, não tanto a questão apenas formal, né? Claro que vocês vão ver a questão formal, contexto, etc., mas a questão formativa acho que é muito importante também passar o recado para os nossos alunos. Temos também vários colegas aqui presentes, mais de 10 colegas, estamos com uma audiência muito qualificada. Então, essa questão mais formativa, e também muito a gente vive, né, essa pressão por publicação. Então, eu vejo assim, que, não nada em particular, mas de uma forma geral, as pessoas assim, às vezes estão justamente deixando alguns aspectos éticos como se fossem menos importantes, com aquela ansiedade de ter que publicar. Inclusive, a gente é obrigado a publicar, os alunos são obrigados a publicar nos regimes nossos para a PGE. Se o aluno tiver 3 publicações durante o seu processo de formação, ele não vai poder se graduar. Mas, às vezes, as pessoas, então, esquecem justamente mais esse aspecto formativo. Então, gostaria de te parabenizar pela palestra como um todo, esclareceu muitas dúvidas, mas também essa importância de se ver mais o aspecto educativo realmente ligado à ética. Então, gostei muito desse aspecto que também tu citaste. É por isso que eu quis trazer, porque assim não é uma questão só meramente burocrática, tem uma questão, né, burocrática e eu dentro do SEB vejo como ela é necessária, mesmo que eu não concorde com tudo, com a Plataforma Brasil, com o formato, enfim, a gente vê como é necessário e como os pesquisadores acabam aperfeiçoando seus projetos depois da submissão, né? Então, acho que é bem importante. E sobre a publicação, uma das coisas que vai começar a acontecer, e já está acontecendo em algumas áreas, que as revistas estão pedindo o parecer do Comitê de Ética, já na publicação, né? Então, a área da psicologia, a área da saúde já exige, quando submete o artigo no periódico, que tenha o parecer do Comitê de Ética. Inclusive, não aceitam pesquisas envolvendo seres humanos que não contemplam essa questão, não, só para ver que isso talvez vá vir a acontecer, né? O Marcos tem uma pergunta. Então, eu estava pensando, quando a Luciana nos deu o exemplo da tese, que já estava com data marcada, muito provavelmente vai exatamente na esteira dessas exigências, né? Eu preciso do código do comitê, sim, eu preciso do código do Comitê de Ética para que o meu trabalho seja aceito. Determinadas revistas no Brasil já estão exigindo isso. As de fora já há algum tempo, e no Brasil agora isso está se tornando mais comum. Então eu fiquei pensando, por que razão vai me cadastrar o projeto quando ele está com tudo pronto? Então, uma das razões é essa necessidade, essa exigência que a gente tem hoje, né, que as revistas fazem hoje para as publicações. Bom, essa é uma coisa que eu fiquei pensando, se não poderia ter sido essa a razão. Mas eu queria te perguntar, Luciana, se existe alguma perspectiva de ter um outro ambiente que não o da saúde para a submissão dos projetos de pesquisa. Porque a gente sabe, as primeiras coisas que a gente faz, né, eu já submeti algumas vezes projeto no CEP, a gente já tem que dizer que não é uma pesquisa clínica, etc., etc., e as abas vão se alterando porque a plataforma foi pensada principalmente para as questões que envolvem testes de medicamento e etc.
existe uma perspectiva de ter um outro ambiente? Essa é uma reivindicação antiga, né? Que inclusive que essa submissão fosse regida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que agora é a Secretaria, enfim, pelo CNPq, né? Mas isso não se confirmou. Inclusive, há uma promessa que a Plataforma Brasil seja adaptada. Por exemplo, uma coisa que está prevista na 510 é a determinação da gradação de riscos. Então, se a pesquisa tivesse risco mínimo, não precisaria ser submetida na Plataforma Brasil. Mas isso não se confirmou, isso não foi adiante, eles estão prometendo a reformulação da plataforma, e essa reivindicação de que seja para outro ministério, isso já é antigo, não sei se isso vai se confirmar. E, infelizmente, assim, hoje a gente teve uma notícia assim, não muito boa, vamos ver, até deixa eu ver se eu coloco aqui a notícia para vocês. Que tem um projeto de lei tramitando, e aí sim, se isso acontecer, realmente vai ser um problema para nós todos. Tem um projeto tramitando, um PL, vou botar aqui o link da notícia, tá? Que é esse PL, projeto de lei 82/2017, que ele regulamentaria as pesquisas clínicas em seres humanos. É um projeto, parece que foi primeiro submetido pela Ana Amélia, quando ela era senadora. E agora um deputado, ele quer tirar o termo clínicas, botar assim, que esse projeto regulamente todas as pesquisas em seres humanos, que de alguma forma igualaria as pesquisas clínicas às nossas pesquisas. Isso vai ser um desastre total para nós. Aí nós não seria criado outra CONEP, não, a regulamentação não seria pela 510, então isso aí é bem complicado. Então, para te dizer que assim sempre o nosso perigo sempre é um retrocesso, não um avanço, né? A gente espera um avanço. Então, agora a SBPC aprovou uma carta para que não tire a palavra clínicas desse projeto de lei, porque se tirar a palavra clínicas, as nossas pesquisas vão ter que ser submetidas a esse projeto de lei, então, e é um projeto que iguala as pesquisas, enfim, é bem complicado. Vamos ficar atento aí. Piora e muito. Piora muito, porque aí sim todo o avanço que a gente teve, inclusive o avanço pequeno que a gente teve na Plataforma Brasil, a gente teria que retroceder. Então, vamos ficar atentos, a SBPC está se manifestando, várias entidades também, né? O que vai acontecer, mas há uma promessa que a Plataforma Brasil seja modificada e tem essa reivindicação antiga das associações, inclusive da ANPED, de que a gente saísse do Ministério da Saúde e fosse para o Ministério, ou para o CNPq e tal, né? Mas, enfim, isso está em promessas, né? E aqui só mostrar um pouco do resultado dessa enquete que eu fiz ali com vocês, né? Que eu já tinha feito com outro grupo que eu falei, então juntou as respostas, mas só para ver as questões que aparecem. Então, respeito, responsabilidade, seriedade, compromisso, né? Conhecimento. A burocracia também aparece com uma palavra ali, mas é um pouco a gente pensar sobre ética na pesquisa, o que a gente está, né, levando em conta em relação a isso. Depois posso mostrar aqui, botar o link dessa enquete aqui. Eu espero que tenha... É isso, a gente não consegue sanar as dúvidas todas, né? Mas acho que vocês tendo essa curiosidade, né? Acho que é isso. E a vontade enfim, de aperfeiçoar os projetos, né, e submeter, a gente está disponível. A ideia é que a gente mantenha essa conversa. A gente tem feito conversas individuais com pesquisadores, a Secretaria responde as questões por e-mail, agora, né, todos nós estamos trabalhando em casa. Queremos aperfeiçoar o nosso site e, assim, até uma sugestão, assim, seria importante alguém do próprio PGE que quisesse participar do comitê,
A gente está sempre precisando de gente. Então, assim, já deixa a sugestão, assim. A gente pode, inclusive, mandar um ofício para a coordenação. É bom ter outro olhar. Se algum professor quiser participar do comitê, se vocês têm interesse, acho que seria importante. Vamos colocar em pauta na próxima reunião da Comissão de Pós-Graduação esse tema. É isso, que aí a gente manda um ofício para vocês e aí vocês enviam um representante, já sabendo que as reuniões são todas às quintas-feiras pela manhã e cada relator recebe um parecer. Acho que ele é interessante. A gente aprende muito no CEP, né? Ele tem uma visão geral do que é feito na URGS, né, em várias unidades. E eu acho que essa interlocução, quanto mais unidades a gente tiver dentro do CEP, mais plural vão ser as avaliações, enfim. Então, fica a sugestão, né, para vocês. E qual é um e-mail de contato se os alunos e colegas professores tiverem dúvidas em relação aos seus projetos com o Comitê de Ética? Qual seria o canal de comunicação? Tá, deixa eu te colocar aqui. Tá, o site é esse aqui, tá? Ele tá feinho ainda, mas ele vai melhorar. Estamos trabalhando nisso, tá? E aqui o e-mail é esse aqui. Vocês podem entrar em contato, nós temos uma funcionária só, uma secretária só, mas tem bolsistas que nos ajudam, né? E a gente vai respondendo, eu e a coordenadora substituta, nós respondemos, né, dentro do possível. Pode perguntar, o José Valdemir quer perguntar? Boa noite, foi muito interessante a tua palestra. O tempo a gente tem, eu tenho feito sempre esses projetos para cada aluno de doutorando, cada doutorando eu tenho um projeto, né, que eu acho muito ruim isso, né, mas a gente não tem como fazer de outra forma, né? O bom era que a gente pudesse fazer um projeto guarda-chuvas e colocar os alunos nesse projeto. Mas como muitos alunos precisam, né, os nossos alunos precisam trabalhar numa escola de segundo grau, e aí tu tens que pedir autorização daquela escola, né? Os experimentos, eles mudam de instituição, então, quando eu fazia um projeto guarda-chuva, sempre não dava certo, porque cada um tinha a sua carta diferente. Então, mas sempre existe um conflito, né? Porque para a CAPES, né, quando a gente submete na plataforma Sucupira, ela olha se o professor está envolvido com mais de 3 projetos. Né? Quando o professor tem essa proliferação de projetos, eu tenho 7 projetos, eles dizem assim que o cara não é sério, porque a pessoa só pode ter um projeto ou 2 e talvez participar de mais um. Ou ser coordenador de um projeto e participar de mais 2, tá? E isso conflita. Então, a gente tem que ficar todo o tempo... Eu tenho esse cuidado de não colocar muitos projetos quando manda na Sucupira os projetos que eu estou envolvido. Porque tem avaliador da CAPES que justamente verifica isso, Luciana. Tá? Então, de um lado, a universidade nos obriga a fazer um projeto para cada aluno. E para a CAPES, para alguns avaliadores, cada pesquisador não pode ter mais de 3 projetos. Isso aí um dia tem que explicar melhor esses conflitos, né? Como a gente poderia resolver isso? José Valdemir, eu tenho o mesmo problema, que agora eu estou com 5 projetos no sistema de pesquisa, mas assim, na plataforma Sucupira, pelo menos a secretária, quando faz a revisão, ela nos pergunta qual projeto realmente que é para aparecer. Então, nesse último relatório, não foram todos os projetos que estão cadastrados no sistema da URGS, né? Então, tem essa opção na plataforma Sucupira. Tem que ser feita essa revisão, né? Não dá para puxar tudo do sistema de pesquisa, né? Mas aí é uma questão de cada programa, né? Mas, assim, pelo menos assim, no meu caso, e de muitos colegas do PPG-EDU, foi resolvido assim, né? Não foi colocado o projeto principal, que realmente eu sou a coordenadora, né? Tudo bem, tudo bem. Acho que é a única maneira mesmo. Tem uma alternativa. Bom, ok. Vou deixar, então, obrigado, Luciano, mais uma vez, uma colaboração muito grande que tu tivesse aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a professora Gabriela, então, fazer as honras da casa e endereçar, então, as últimas palavras em relação
esse evento tão importante para nós. Obrigado. Muito agradeço. Obrigada, Dante. Obrigada a toda a comunidade que esteve presente. Como o Dante falou, foram uma participação expressiva. Acho que isso só mostra, né, Luciana, como a gente estava precisando mesmo de orientação. E quero deixar meu testemunho que o CEP da URGS é muito rápido. Os projetos que eu enviei foram aprovados rapidamente. A Plataforma Brasil também teve uma tramitação muito suave, muito ágil também. Então, incentivar todos os colegas a passarem por essa experiência. Na primeira vez a gente fica meio inseguro, mas não é tão complicado assim, né? Dizer para todos os colegas que o vídeo vai ficar disponível ali no site do PGE. Eu vou coletar as referências que tu enviaste das cartas e da resolução e deixar também o link para o CEP e o endereço ali ética@propesc, certo? E muito obrigada, boa noite, Luciana, a todos os colegas, e a gente se vê no próximo fórum, né, Dante? Aliás, se quiserem, tá, o pessoal do PGE, sugestões de pauta, estamos abertos. Com certeza. Então, agradeço, obrigado, fico à disposição, né, o CEP. Acho que a ideia é um pouco a gente dizer que nós não somos nenhum bicho-papão, né? É isso, a gente está, né? Somos profissionais como vocês e a gente está querendo fazer o melhor e estamos à disposição, né? Obrigada aos colegas, o Eliseu foi meu colega do PPGedu, então obrigado pela presença e até uma próxima. Isso aí, até uma próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.